é que vocês estão, gente? No vídeo de hoje eu vim falar sobre 5 erros que a gente comete na hora de tentar classificar a nossa voz. Então, eu quero saber se eu sou contralto, quero saber se eu sou soprano. Você vai descobrir tudo isso após a vinheta, mas antes de tudo, já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Nós temos vídeos de todos os tipos, dá uma maratonada nos vídeos. Você vai adorar, muito prazer e curte, esse vídeo também, divulga para os amigos de vocês que têm dúvidas sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito útil. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Voltamos dessa vinhetinha e agora vamos falar dos erros que cometemos na hora de classificar a nossa voz. Antes de tudo, é muito importante entender o conceito de classificação e quais são as vozes existentes. Nós temos baixo, barítono, tenor, que são vozes masculinas. Então o baixo é a voz mais grave de todas, o barítono é aquela voz intermediária e o tenor é a voz mais aguda. E daí nós temos as vozes femininas, que são classificadas como contralto, mezzo-soprano e soprano. E o contralto sendo a mais grave de todas, o mezzo-soprano sendo a voz intermediária e o soprano sendo a voz mais aguda. Essas classificações foram criadas para músicas específicas, num tempo específico. Então lá antigamente, os maestros faziam as músicas específicas para que algumas pessoas pudessem cantar. Então eles já faziam a música na classificação correta, né? Já fazia aquela partitura para a banda tocar. Com a voz escolhida, então a música ela já era encaixada perfeita, ou para um soprano cantar, ou para um tenor cantar, enfim. Então por isso que era tão certinha a contagem de notas, porque eles já sabiam, um contralto canta mais ou menos nessa classificação, então tem que ser um contralto para cantar essa música. Essa música é numa extensão mais aguda, então tem que ser um soprano para cantar. Então as músicas eram feitas de forma muito certinha mesmo, de uma forma muito exata, né, com a contagem de notas certas. E também com o decorrer do tempo foram descobrindo-se novos registros, né? Tem também a diferenciação do canto popular para o canto lírico. Então, para você classificar o canto popular, é um pouco mais trabalhoso, porque nós temos diversos registros, né? Falsete, voz de peito, canta com voz mista. Não é um determinado tipo de técnica específica que você só vai utilizar aquele determinado tipo de técnica. Então, como a classificação foi feita através da música erudita, criou-se essa confusão de notas. E muita gente fala assim, eu alcanço um Lá5, então eu sou soprano. Só que não é bem assim. E eu vou falar disso agora melhor nesses 5 tópicos que eu escolhi para falar dos erros que a gente comete na hora de classificar a voz. Então, vamos lá. Primeiro erro e mais grave de todos que a gente comete na hora de classificar a voz é comparar o timbre de uma outra pessoa com o nosso timbre. Eu sei que a voz da Tamires do Ministério Zoe, que é uma realidade, eu acho a voz dela parecida com a minha voz. Então, se ela é mezzo, eu sou mezzo também. Gente, isso não existe. Por mais que a voz de uma outra pessoa seja muito parecida com a sua voz, a estrutura fisiológica do seu corpo é diferente da estrutura fisiológica do corpo de outra pessoa, né? O tamanho dos dentes, tamanho da língua, tamanho do pescoço. Tudo, gente, vai influenciar no resultado final da sua voz. E outra questão também é que cada voz tem uma particularidade. Por mais que se pareça, ninguém vai alcançar exatamente as mesmas notas. Pode ser que o nível em que ela está vocalmente falando permita com que ela alcance notas mais agudas porque ela tem mais técnica. Então tudo isso tem que contar. Usar um âmbito de comparação só porque o timbre de uma outra pessoa se parece com o seu vai te fazer errar, e aí você pode acabar cantando músicas que estejam fora da sua tessitura completamente e acabar se lesionando, né? Ou acabar não tendo um resultado tão legal porque você achou o timbre de uma pessoa parecida com o seu. O segundo erro é justamente só levar em consideração as notas que são alcançadas. Então a galera fala assim, eu alcanço tal nota. Tal nota me classifica como soprano porque eu alcanço de tal nota até tal nota. E, gente, isso é um erro muito grave. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração a tessitura da nossa voz. Alcançar não é tudo, né? E o que é tessitura, né? Vou dar um parâmetro aqui com vocês, que a extensão vocal é o número de notas que eu consigo atingir, da mais grave até a nota mais aguda, independente da qualidade do som e do conforto em que essas notas são produzidas. Na tessitura vocal, a gente já leva em consideração o conforto que as notas são produzidas, a gente leva em consideração o registro que essa nota está sendo produzida, a gente leva em consideração também a qualidade do som. Então, se você alcança um Lá5 morrendo, aquilo não está dentro da tua tessitura. Eu alcanço um grave muito grave, então eu sou baixo. Só que como você alcança esse grave? É com qualidade? Como que funciona essa tua nota que você consegue produzir até o final? Isso é um erro grande porque também
Nota é nota independente da música que você está cantando, mas tem músicas que são com uma levada um pouco mais puxada, digamos assim, né? Tô falando de um termo mais leigo aqui pra vocês entenderem. Tem músicas que você vai cantar, a estrutura musical daquela música mesmo vai ser mais puxada mesmo, porque ela tem notas muito longas, o espaçamento entre a respiração de uma música pode ser mais fechado, né? Ter o espaçamento mais curto, igual aquela música do Leonardo Gonçalves. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o rei. Essa música, ela tem um espaçamento mais curto de respiração, então provavelmente um menino que é tenor vai sentir mais dificuldade de cantar essa música do que outra música que vai ser mais leve, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, alcançar as notas não significa nada. Vai te ajudar sim na classificação, não é que não significa nada também, vai te ajudar sim na classificação, mas não é o fator determinante. Então vocês param de ser doido, tá bom? Vamos lá pro próximo erro. O terceiro erro é justamente você não levar em consideração os registros que são feitos às notas, que são produzidos. Uma determinada pessoa pode alcançar uma nota muito aguda fazendo falsete e a outra fazendo em voz plena, né? Isso faz diferença? Depende, porque talvez aquela pessoa que fez o falsete utilizou desse recurso porque ela não consegue fazer isso em voz plena. Então isso já vai dar um resultado diferente na hora da classificação. Então é muito importante a gente entender que as notas não são tudo, porque a gente tem que levar em consideração o registro que isso é feito também. Normalmente uma voz com mais saúde, uma voz mais limpa, com um grau avançado ali de técnica, vai conseguir fazer notas mais agudas, notas que exigem mais dela, de uma forma plena, né? Então, a voz de fulana é super aguda, a área, ela alcança, só que como ela tá alcançando isso? É somente em falsete, a gente tem que averiguar isso melhor, né? Então, por isso que não dá pra você sair classificando a voz de outras pessoas. O que a gente faz é uma estimativa, né? Olha e fala, fulano faz a contagem das notas certinho, dá uma analisada na tessitura da pessoa e a gente consegue classificar a voz daquela pessoa, mas ser uma contagem exata só ouvindo, tipo, eu tô ouvindo, ela é soprano, ela é contralto, isso é mais difícil de se fazer. Quarto erro cometido na hora de classificar a nossa voz é comparar a nossa voz com a voz que a gente tinha antes. Como assim, Ari? Muitas vezes eu vejo meninos, por exemplo, na adolescência, que antes alcançavam notas muito agudas, né, ali com 10 anos, 11 anos, cantavam super agudo, um grande exemplo é o JA, e agora ele tem um outro tipo de classificação. Então, eu vejo muitas pessoas utilizando na hora de classificar o que elas alcançavam antes. Então, minha voz era super aguda, eu era soprano, hoje em dia eu continuo sendo soprano porque minha voz não muda, gente. Tem que ter muito cuidado para fazer isso, porque esse exemplo do JA é perfeito. Hoje em dia ele não pode ter a mesma classificação de criança, porque ele não alcança as mesmas notas de quando ele era criança, a voz dele é uma outra voz, passou por uma baita modificação, então isso é um erro muito grave que eu vejo as pessoas cometendo. Então a gente tem que levar em consideração o estágio em que a nossa voz está e o estágio em que nós estamos também. Por exemplo, uma mulher na fase da gravidez, ela sofre mudanças, né? O corpo dela sofre com muitos hormônios, né? Tem uma carga de hormônio muito forte. Então, obviamente, a voz dessa mulher vai mudar, porque ela passou por uma mudança muito brusca no corpo dela, né? Uma enxurrada de hormônios. Pode ser que a classificação vocal dela não mude, mas pode ser que algumas notas sejam mais amplas, que ela consiga alcançar mais graves, né? Que a voz fique mais pesada. Um menino na adolescência, por exemplo, sofre mudanças na voz. Meninas também sofrem, mas eu falo meninos porque a mudança é mais brusca. Então, você não levar em consideração o estágio da vida que você está para classificar a sua voz, pode te dar uma classificação errônea, pode te dar uma classificação errada. Então, por isso que não se apeguem tanto nessa coisa de classificação, né? Tipo, eu sou tenor, sou contralto, sou soprano. Isso é mais uma estimativa para você ter uma base, não um fator determinante para te travar. Eu vejo muitas pessoas utilizando essa coisa de classificação para se travar mesmo e travar outras pessoas. Eu sou soprano, não posso cantar tal música. Eu sou contralto, não posso cantar tal música. Não, você é livre. Isso é mais uma estimativa para te ajudar a se nortear ali nas músicas que você vai cantar, que você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade. Beleza? E o quinto erro que a gente comete é o quê, gente? Não levar em consideração o nível em que nós estamos do aprendizado. Obviamente, se você é iniciante nessa questão do canto, você vai ter uma dificuldade de classificação da sua voz. Por quê? Porque você não vai saber utilizar todas as técnicas necessárias para explorar o máximo da sua voz. Você vai ter muita dificuldade em algumas coisas do canto que pessoas mais avançadas não têm. Então, uma pessoa que é mais avançada, que tem um grau maior de técnica, ela consegue reproduzir notas mais agudas, notas mais graves, utilizando a técnica. E você que é mais iniciante, provavelmente não vai conseguir. Então, é o que eu falei no primeiro tópico, a questão de você se comparar, né? Você comparar o timbre de outra pessoa foi um tópico diferente, mas eu acabei entrando nisso também.
que tem a ver com o nível em que você está. Obviamente, se você é mais iniciante, a tua classificação vai ser diferente de quando você estiver mais avançado, porque você vai ter atingido mais técnicas e vai conseguir ampliar todos os lados da sua voz, grave, agudo, médio, enfim. Mas me conta aqui nos comentários, você já cometeu algum desses erros? Qual que é o que você mais cometia? E me deixa aqui embaixo também que eu quero saber se você já sabe a sua classificação vocal, se você é contralto, tenor, soprano, enfim. Quero saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e tchau!